hoje o GPT-4 ele é melhor do que o ser humano em 99% dos testes de imagem para detecção de uma doença. Então, você leva no médico lá e mostra um determinado exame que o médico podia não ver ou podia meio que falar, não, provavelmente não é nada. Ele consegue identificar que doença é essa. Então, tem bastante coisa vindo em várias áreas que são super interessantes. Tem coisa super scare também. Quando você começa a estudar isso, tem um paper interessante que foi feito numa universidade americana, onde um pesquisador ele foi convidado a fazer uma apresentação sobre os problemas, né, os riscos de inteligência artificial, e aí antes de ir para casa ele foi lá no algoritmo e falou assim, ele inverteu uma linha de código falando, ó, não é para achar a molécula para curar isso, é para achar a molécula que seja mais danoso ao ser humano. E no dia seguinte ele chegou, tinham 40 mil sugestões de moléculas que poderiam ser armas químicas e atacar o corpo humano. Assim, para dar uma ideia de como isso bem pode tranquilo. ser perigoso. Ou... eles estão treinando o algoritmo para poder ser o piloto de um avião da Força Aérea Norte-Americana. Há 3 ou 4 anos atrás, ele malemar sabia operar um caça diferente. Hoje, esse algoritmo ele ganha de um tenente com 30 anos de experiência em combate em dogfight de caça em 100% das vezes. Então, assim, tem um lado... Tem o risco também, né? Toda tecnologia humana, desde que a gente dominou o fogo, tem esse... Pode ter muito potencial por bem, mas pode ter muito potencial destrutivo. Então, a mesma coisa funciona em inteligência artificial e semicondutores. Tem um livro que eu li pelo motivo errado. Eu tava no aeroporto, queria ler alguma coisa, eu vi lá um título que era super inteligência, tinha uma coruja na capa, assim. E eu gosto de colecionar moedas antigas, a coruja era um símbolo de moeda ateniense lá de trás. Eu falei, nossa, que capa bonita. Aí li um pouco do prefácio, comprei, porque tinha uns comentários do Bill Gates atrás, tudo. E aí, quando eu fui ler o livro, era totalmente diferente do que eu imaginava. Porque eu pensei, esse livro vai me ensinar a estudar melhor, a criar a minha superinteligência. E não, o livro ele falava sobre a criação de uma superinteligência não humana. Com comentários, inclusive, do Ray Kurzweil. E era de um filósofo sueco, chamado Nick Bostrom. E ele colocava lá que, olha, é questão de tempo, eu li esse livro em 2018, para que algoritmos comecem a criar algoritmos melhores do que o melhor homem é capaz de fazer. E quando isso acontecer, a gente vai entrar numa exponencial, um criando o outro cada vez melhor, e daqui a pouco a gente vai criar uma inteligência artificial tão superior à do homem, que vai ser tipo como a gente olha para uma ameba, ela vai olhar para a gente. Né? Então ele fala, o risco que nós temos aqui é desse negócio ter vontade própria, de adquirir consciência. Aí vem toda uma discussão sobre consciência gigantesca, mas que tinha uma ideia muito interessante. Será que consciência não é apenas uma máquina pensando sobre si mesma, uma função recursiva para entender o papel dela no mundo? E lá ele colocava maneiras de que o mundo poderia se valer para se proteger de algo assim. E aí começa uma viagem que volta lá para a Grécia Antiga, mito da caverna, e sobre realidades diferentes, né? Porque no final ele fala, olha, uma das formas da gente se proteger disso é colocando a IA em um mundo virtual sem contato com o mundo real, e como ela é muito inteligente, cercado de camadas de outros mundos virtuais. E depois ele entra naquela discussão, poxa, mas será que alguém já não fez isso antes? Será que a gente não tá dentro de uma espiral? E uma simulação?